Capítulo 5. O universo mental. Abre aspas. O universo é mental. Ele está dentro da mente do todo. Fecha aspas. O Cabalho. O todo é espírito. Mas que é espírito? Esta pergunta não pode ser respondida, porque a sua definição seria praticamente a do todo, que não pode ser explicado nem definido. Espírito é simples nome que os homens dão às suas mais elevadas concepções da infinitamente vivente. Esta palavra significa a essência real, significa a mente vivente. Tão superior à vida e à mente tais como as conhecemos, quanto estas últimas são superiores à energia mecânica e à matéria. O espírito é superior ao nosso entendimento. E só empregamos este termo para podermos falar do todo. No juízo dos pensadores e inteligentes, estamos justificados falando do espírito como infinitamente vivente e reconhecendo que não podemos compreendê-la, quer racionando sobre ela, quer estudando a matéria na sua totalidade. Façamos agora uma consideração sobre a natureza do universo, quer no seu todo, quer nas suas partes, que é o universo. Dizemos que nada há fora do todo. Então, o universo o que é? Então, o universo é o todo? Não, não é, porque o universo parece ser formado de muitos e está constantemente mudando, ou, por outras palavras, ele não pode ser comparado com as ideias que estabelecemos a respeito do todo. Então, se o universo não é o todo, ele é o nada? Tal é a conclusão inevitável da mente à primeira ideia, mas essa não satisfaz a questão, porque sentimos a existência do universo. Ora, se o universo não é o todo e nem o nada, que será então? Examinemos a questão. Se verdadeiramente o universo existe ou parece existir, ele procederá diretamente do todo. Poderá ser uma criação do todo? Mas como poderá alguma coisa sair do nada? De que o todo a teria criado? Vários filósofos responderam a esta pergunta dizendo que o todo criou o universo de si mesmo, isto é, da existência e substância do todo. Mas isso não pode ser, porque o todo não pode ser dividido ou diminuído, como já vimos. E se isto fosse verdade, cada partícula do universo não poderia deixar de conhecer o seu ente, o todo. O todo não poderia o conhecimento próprio. O todo não perderia o conhecimento próprio, nem se tornaria atualmente um átomo, uma força cega ou coisa de vida humilde. Com efeito, alguns homens, julgando que o todo é exatamente tudo e reconhecendo também que eles, os homens, existem, aventuraram-se a concluir que eles eram idênticos ao todo e atroaram as ares com os seus clamores,
de eu sou Deus, para divertimento da multidão e sorrisos dos sábios, o clamor do corpúsculos que dissemos, eu sou homem. Seria mais modesto em comparação. Mas que é, pois, o universo? Se não for o todo separando a si mesmo em fragmentos, que outra coisa poderá ser? De que coisa poderá ser feito? Esta é a grande questão. Examinemos-las bem. Reconhecemos que o princípio de correspondência, vide a primeira lição, vem em nosso auxílio aqui. O velho axioma hermético, abre aspas, o que está em cima é como está embaixo, fecha aspas. Porque pode ser empregado com êxito neste ponto, permitindo-nos fazer uma rápida hipótese sobre os planos elevados, examinando-os em nós mesmos. O princípio de correspondência aplica-se a este como outros problemas. Vejamos, pois, no seu próprio plano de existência, como criar um homem, primeiramente ele pode criar fazendo alguma coisa de matéria exteriores, mas assim não pode ser, porque não há matéria exteriores ao todo, com os quais ele possa criar. Em segundo lugar, o homem procria ou reproduz a espécie pelo processo de geração, que é a própria multiplicação, por meio de transformação de uma parte da sua substância na sua prole. Mas assim também não pode ser, porque o todo não pode transferir ou extrair uma parte de si mesmo, assim como reproduzir ou multiplicar a si mesmo. No primeiro caso, haveria uma revogação da lei, e no segundo, uma multiplicação ou adição do todo. Ideias totalmente absurdas. Não há nenhum outro meio pelo qual o homem cria. Sim, há. Ele cria mentalmente e deste modo não emprega materiais exteriores, não reproduz a si mesmo e apesar disso, o seu espírito penetra a criação mental. Conforme o princípio de correspondência, temos razão de considerar que o todo cria mentalmente o universo de um modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria as imagens mentais. Este é o testemunho da razão, que concorda perfeitamente com o testemunho do iluminado, como ele o manifesta pelos seus ensinos e escritos. Assim, são os ensinamentos dos sábios. Tal era a doutrina de Hermes. O todo não pode criar de outro modo senão mentalmente, sem empregar qualquer matéria, qualquer material. Nada há para ser empregado, e nem reproduzir a si mesmo, o que é também impossível. Não se pode escapar desta conclusão da razão, que, como dissemos, concorda com os mais elevados preceitos do iluminado. Justamente como vós podeis criar o universo de vós mesmo, na vossa mentalidade. Assim, o todo cria o universo na sua própria mente, mas o vosso universo é criação mental de uma mente finita. Enquanto o todo, enquanto que o todo é criação de uma mente infinita, ambos são analógicos,
Ambos são análogos em natureza, mas infinitamente diferentes em grau. Vamos examinar cuidadosamente como fazermos nos processos de criação e manifestação. Mas de tudo é preciso fixardes as vossas mentes nessa frase: o universo é tudo o que ele contém. É uma criação mental do todo. Com efeito, o todo é mente. Abre aspas. O todo cria na sua mente infinita inumeráveis universos que existem por íons de tempo. E, contudo, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como que o tempo do pestanejar de um olho. Fecha aspas. O cabalho. Abre aspas. A mente infinita do todo é a matriz dos universos. Fecha aspas. O cabalho. O princípio de gênero, vide lição primeira e seguintes, é manifestado em todos os planos de vida, quer materiais, quer mentais ou espirituais. Mas, como já dissemos, gêneros não são gênero, não significa sexo. O sexo é simplesmente uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. Em qualquer lugar, em qualquer plano em que uma coisa é criada ou gerada. O princípio de gênero se manifesta. E isto é verdade, mesmo na criação dos universos. Mas não se deve concluir disto que ensinemos a ver um Deus ou Criador macho ou fêmea. Esta ideia é um desvio dos antigos preceitos sobre este assunto. O verdadeiro ensinamento é que o todo em si mesmo está fora do gênero, assim como de qualquer outra lei, mas do tempo e do espaço. Ele é a lei de que todas as leis procedem e não está sujeito a elas. Contudo, quando o todo se manifesta no plano de geração ou criação, ou seus atos concordam com a lei e o princípio, porque se realizam num plano inferior da existência. E, por conseguinte, ele manifesta no plano mental o principal de gênero, nos seus aspectos masculino e feminino. Esta ideia poderá causar admiração a alguns de vós, que aprendam pela primeira vez, mas todos vós aceitai-as passivamente nas vossas concepções diárias. Falais na paternidade de Deus e na maternidade da natureza, de Deus, o Pai divino, e da natureza, a Mãe universal. Logo, reconheceis instintamente o princípio de gênero no universo, não é verdade? Mas a doutrina hermética não exprime uma dualidade real. O todo é um. Os dois aspectos são simplesmente aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino, manifestado pelo todo, só impede a destruição da concepção atual do universo. Ele projeta o seu desejo no princípio feminino, que se chama natureza. Ao mesmo tempo que este último começa
a obra atual da evolução do universo, desde os simples centros de atividades até o homem, e subindo cada vez mais de acordo com as bem estabelecidas leis da natureza. Se dais preferência aos velhos modos da expressão, podeis considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como a natureza, a Mãe Universal, em cuja matriz todas as coisas foram geradas. Isto não é simplesmente uma ficção poética de linguagem, é uma ideia do processo atual de criação do universo. Mas é preciso não esquecer que o todo é um e que o universo é gerado, criado e existe na sua mente infinita. Isto vos permitirá fazer uma ideia de vós mesmos, se quiserdes aplicar a lei da concordância à vossa própria mente. E vós, a vós mesmos. Sabeis que a parte de vós que chamais eu, em certo sentido, sustenta a prova a criação de imagens mentais na vossa própria mente. A parte da vossa mente em que é realizada a geração mental pode ser chamada do eu inferior, distinto do eu, que sustenta e examina os pensamentos, as ideias e as imagens do seu eu inferior. Reparai bem, abre aspas, o que está em cima é o que está embaixo, fecha aspas, e que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será para admirar que vós, os sírios, sintai essa instintiva reverência pelo todo, sentindo o que chamamos religião, essa reverência e este respeito para com a mente Pai, será para admirar que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, fiqueis dominado por um grande sentimento que tem sua origem fora do vosso íntimo ser? É a mãe, é a mente mãe, que vos estreita como a mãe estreita seu filho ao seio. Não deveis cometer erro de que o pequeno mundo que vedes ao redor de vós, a terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos e entes, em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viscosas formas viventes que habitam no fundo do oceano, comparadas ao homem. A ente com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Não obstante, estes entes foram como vós, ainda inferiores, e com o tempo vós podeis ser como eles, ou superiores a eles. Porque, como diz o
iluminado, tal é o destino do homem. A morte não é real, ainda mesmo no sentido relativo, ela é simplesmente o nascimento de uma nova vida. E continuareis a ir sempre de plano elevado de vida a outro mais elevado, por eons e eons de tempo. O universo é vossa habitação, e estudarei os seus mais distintas, os seus mais distantes acessos antes do fim do tempo. Residis na mente infinita do todo, e as vossas potencialidades e oportunidades são infinitas, mas somente no tempo e no espaço. E no fim do grande ciclo de éons, o todo recolherá em si todas as suas criações. Porém, vós continuareis alegremente a vossa jornada, porque então querereis preparar-vos para conhecer a verdade total da existência em unidade com o todo. E quando estiveres na metade do caminho, estareis calmos e serenos. Sois seguros e protegidos pelo poder infinito da mente mãe. Abre aspas. Dentro da mente pai-mãe, o filho mortal está na sua morada. Fecha aspas. O cabalho. Abre aspas. Não há nenhum órfão de pai ou mãe no universo. Fecha aspas. O cabalho.